Olá, amigos! Bem-vindos ao nosso episódio de hoje de Religião dos Espíritos. Hoje, capítulo 36, vamos falar sobre o homem inteligente. O que é ser inteligente para você? Nós crescemos aprendendo, sendo acostumados com a ideia de que ser inteligente é conseguir fazer muitas contas, muitos cálculos. Quando crianças, muitos de nós fomos colocados naquelas disputas de quem é que fazia a conta mais rápido. Quem lembra disso? E até hoje ainda é tido em conta de o homem, a pessoa, o ser humano inteligente, aquele que é rápido de fazer contas, cálculos, alguém que seja bom em matemática, em finanças, né? Tudo que é ali mais ligado às ciências ditas exatas. Emmanuel nos traz essa reflexão hoje, a partir da pergunta 592 do Livro dos Espíritos, em que Kardec perguntou a diferença entre a inteligência do homem e dos animais. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Mas começando por Emmanuel, ele nos diz que o homem inteligente não é aquele que apenas calcula. Estou até pegando o texto exatamente como ele escreveu. Mas sim o que transfunde o próprio raciocínio em emoção para compreender a vida e sublimá-la. Importante essa primeira frase dele, em que ele coloca como inteligência o transformar o raciocínio em emoção. Sai daqui do racional, mistura aqui com o emocional e aí sim dá uma resposta para a vida. Ele traz esse conceito de que a inteligência não é apenas raciocinar, calcular, pensar logicamente. Há uns 2 dias atrás eu li um texto em que nos lembrava que o que o ser humano consegue ver no mundo é apenas 4% do mundo dito conhecido pelos nossos cientistas. Porque só 4% do universo que nós conhecemos, tal qual a gente consegue conhecer hoje em dia, só 4% é feito de matéria como a gente conhece. Essa que a gente aperta, que a gente enxerga, que a gente sente, né? Os nossos 5 sentidos nos permitem ver, saber, conhecer apenas 4%. 96% do universo é feito de energia escura, matéria escura, antimatéria, enfim, algo que não sabemos o que é. A verdade é essa. Dá-se um nome ali àquilo que, na verdade, nós não sabemos do que se trate. Então, o nosso raciocínio, eu só acredito naquilo que eu vejo, né? Igual lá o São Tomé, discípulo de Jesus, nas passagens evangélicas, que precisou tocar chagas de Jesus para acreditar que ele realmente havia ressurgido após a crucificação. A gente muitas vezes faz igual São Tomé, né? E eu me incluo aí também em muitas questões, em muitos momentos da vida. Eu fico assim, quero ver para eu acreditar. Jogando uma pseudo-razão, uma inteligência aí acima das emoções. E, na verdade, ser inteligente é saber lidar com as suas emoções frente a tudo que se passa na nossa vida, no nosso dia a dia, em todos os âmbitos em que nós estejamos. Seja o familiar, seja o profissional, seja o de amizade, seja o acadêmico, seja o voluntariado,
Não importa onde eu estiver, eu só vou agir como uma pessoa inteligente quando eu conseguir unir o meu raciocínio ao meu emocional para compreender a vida, né? Para eu olhar. Tem uma frase que agora não me lembro exato se é do Emmanuel ou se é do André Luiz. Se alguém conhecer essa frase, pode me ajudar e colocar nos comentários aí embaixo depois. Eu creio que seja do Emmanuel, em que ele diz para que nós coloquemos a bondade à frente de todas as coisas. A cada situação, a cada pessoa que eu for olhar, que eu primeiro lance o olhar da bondade. E o quanto isso faz diferença. O quanto a gente olha diferente, né? Se chega uma criança que a gente ama, que a gente tem afeto, e ela faz uma travessura ali, derruba um objeto, por exemplo, na casa. Se a gente ama aquela criança, a gente até corrige, porque tem que educar, enfim, mas a gente não fica bravo de verdade. A gente acha que é uma travessura, olha como ela é esperta. Digo isso porque eu tenho uma sobrinha com menos de 3 anos, tudo que ela faz a gente acha uma gracinha. Isso é fato, né? Se fosse uma criança a qual eu não tivesse nenhum afeto, nenhuma interação com ela, não houvesse emoção da minha parte, talvez eu me ligasse um pouco mais em apenas corrigir aquele ato, né? Derrubou tal coisa, não pode derrubar, né? Quantas vezes a gente age, não só com as crianças, mas com as pessoas à nossa volta, presos a pseudos conhecimentos. Digo pseudos porque se eles são desprovidos de emoção, se estão desprovidos de amor, eles não são tão inteligentes assim, conforme nos ensina Emmanuel. Na questão 592, em que Kardec está falando dos animais e o homem, né, ele está perguntando aqui, na verdade, sobre a comparação de inteligência. Tem animal que é mais inteligente que o homem, tem certos homens que são mais brutos, parecem menos inteligentes. Como é que é isso? E os espíritos vão dizer que o ser humano é um ser à parte. Ele pode descer a inteligência dele, a brutalidade, pode abaixar. Como ele pode elevar muitíssimo. A gente pode colocar o nosso padrão lá em cima, ou a gente pode escolher descer o nosso padrão. Mas nós somos um degrau à frente na escala da evolução. Nós já estamos mais adiantados do que os animais, embora eles também sejam providos de inteligência, cada qual na sua espécie aí com o seu grau peculiar, né? Tem aqueles ditos super inteligentes, tem outros ditos menos providos de inteligência, reagem a menos estímulos. Tem aí os golfinhos que têm uma linguagem super evoluída entre eles, enfim. Mas independente da inteligência que esses animais possam ter, o ser humano está sempre acima disso. E eles terminam a resposta dessa questão com uma frase: reconhecei o homem pelo pensamento de Deus. Aqui está a chave para as emoções. Porque o que é o pensamento de Deus? O que está contido no pensamento de Deus? Senão o imenso e infinito amor dele por todas as suas criações. O pensamento de Deus permeia cada um de nós. Nós estamos mergulhados no pensamento de Deus. Não tem como a gente estar fora de Deus. Mesmo que eu resolvesse não acreditar mais em Deus a partir desse momento, eu continuaria mergulhada no pensamento de Deus. Eu continuaria mergulhada no mesmo fluido cósmico universal, que é único e que compõe
todas as substâncias, os planetas, qualquer coisa que a gente possa pensar que existe, até essa matéria escura que a gente não faz ideia do que ela é exatamente, tudo isso vem diretamente do pensamento de Deus, que é amor. Se a gente vai distinguir a inteligência do homem, reconhecer, né, que aquele ser ali é um ser humano, né, e todas as vezes, volto a dizer que eu estou aqui falando o homem, não estou falando de meninos ou meninas, eu estou falando de humanidade, né, da nossa espécie humana. A gente reconhece a espécie humana pelo pensamento de Deus, que está ativo em nós. Nós somos dotados dos sentimentos, nós somos dotados do nosso livre-arbítrio de escolher entre o bem e o mal. Nós temos, ainda que incipiente, o conhecimento do que é certo, do que é errado, do que devemos fazer e do que não devemos fazer. E assim nós escolhemos atuar no mundo. O homem, o ser humano, a pessoa realmente inteligente é aquela que se abstém do excesso, segundo o primeiro exemplo de Emmanuel. Aquela pessoa que é dotada de todas as facilidades financeiras, tem dinheiro, tem saúde, tem raciocínio lógico, ele consegue se expressar bem no mundo, mas aí ele não vive esbanjando, dizendo, olha como eu sou perfeito. Não, ele, ao contrário disso, ele vive em simplicidade de modos, de atitudes, de maneira de se expressar, de se colocar, utilizando aquilo que ele tem para o bem de outra pessoa. Alguém que tem um conhecimento superior não fica naquela arrogância intelectual que a gente conhece bem, infelizmente ainda é muito comum. Né? Quantas pessoas se colocam de uma maneira como se fosse o dono da verdade, a senhora da verdade, ou porque tem mais estudo, ou porque tem a formação X ou Y, ou porque está diante de alguém que não é letrado, não é alfabetizado, se coloca ali numa postura de superioridade que, na verdade, demonstra uma grande inferioridade moral. Uma pessoa realmente inteligente, superior, ela se coloca cada vez menorzinha, ela se coloca em simplicidade, para ajudar o outro a aprender aquilo que ela já sabe. Paulo de Tarso nos explica já há tantos anos atrás, lá atrás, nas cartinhas que ele mandou para tanta gente, tantos povoados diferentes, ele explicou que ele se fez de forte para os fortes, se fez de fraco para os fracos. Quando ele entrou em Atenas, ele falou de um jeito. Quando ele entrou em outras comunidades, ele falou de outro. Sempre levando a mensagem de Jesus. Sempre levando o Evangelho. Sempre exemplificando na pessoa que ele é. Mas não de forma que ele fosse humilhar alguém. Os atenienses, tão cultos, tão eruditos, ele precisava chegar com uma fala mais repleta de cultura, mais refinada ao modo que os atenienses estavam acostumados a conversar. Mas adiantava ele chegar desse mesmo jeito para uma outra comunidade, em que a maneira das pessoas se comunicar fosse mais simples? Não. Iam dizer, não entendo nada que esse aí está falando, olha que esse homem fala enrolado, eu não entendo nada do que ele diz. Ele não ia chegar ao coração das pessoas. A missão do Evangelho, que é a missão de todos nós,
é a tarefa de todos nós, de entendermos o Evangelho, de trazermos o Evangelho para o nosso sentimento e com isso espalharmos no nosso entorno. Essa é a tarefa do sentimento. Não adianta eu decorar todos os livros da codificação, não adianta eu ler todos os livros do mundo, se eu não tiver o amor, se eu não tiver a amorosidade, se eu não colocá-la em prática através da caridade em suas infinitas formas, eu não estou sendo inteligente. Voltando a citar o Paulo de Tarso, tão querido a nós por aqui, ainda que eu falasse a língua dos anjos, sem o amor, eu nada seria. A inteligência é eu conseguir transformar o que eu leio, o que eu estudo, o que eu vejo, o que eu assisto, aquilo que eu tenho acesso, em fonte efetiva de amor ao próximo. Que eu consiga efetivamente usar como ferramenta para estar junto das pessoas, para eu saber me apequenar para ajudar aqueles que estão seguindo o caminho por onde eu vou. Que eu consiga ajudar as pessoas a subirem até Deus. Isso é ser inteligente. Isso é realmente valoroso aos olhos da nossa evolução espiritual. O resto, as pompas do nosso mundo passageiro, isso fica quando a gente deixa o corpo. E muitas vezes fica até antes. Né? Quantos exemplos nós temos de pessoas que se achavam tão soberbas, se colocavam tão acima de outras pessoas e na mesma encarnação tiveram provas de que os louros desse mundo não são efetivamente os louros, os ganhos da vida espiritual. Paulo de Tarso era o grande homem da política, enquanto era Saulo. Ele tinha todo o poder, tudo que ele dizia era lei. Ele manifestasse uma vontade, todo mundo saía cumprindo. Qualquer coisa que ele falasse na tribuna era aplaudido, bajulado, enfim. E depois que ele cai do animal na estrada de Damasco, ao ter a visão do Cristo, ele entende que o que é verdadeiro no mundo não são essas condecorações falsas que nós vivenciamos até hoje, quase 2000 anos depois. Nós ainda estamos nos iludindo, né, colocando como unicamente importantes coisas que retiram os sentimentos, retiram a boa emoção, retiram o amor do nosso dia a dia. E quando Saulo se torna Paulo, e ele encontra na estrada de Damasco e em todos os anos que se seguiram àquele momento, aquele primeiro momento com o Cristo, ali sim ele vai se tornar um homem inteligente de verdade, porque ele aprende a utilizar todos os dons que ele tem, aprimorando-os, melhorando-os, ampliando-os para sempre utilizar no benefício do próximo. Isso é ser verdadeiramente inteligente. Que nós possamos ampliar a nossa inteligência, né? E hoje em dia já se fala da inteligência emocional, da inteligência relacional, de inteligência espiritual. A própria ciência já fala aí de muitas inteligências que apontam para a alma, que apontam, ainda que eles não tenham essa consciência plena, mas estão apontando para o espírito imortal, que é o que nós somos e que nós não devemos esquecer. Que aquilo que a gente angaria na nossa alma fica para a eternidade junto conosco. Espero
que tenha sido útil essa nossa conversa de hoje, o nosso papo de hoje sobre a inteligência, o homem inteligente. Vocês podem deixar comentários para mim aí embaixo desse vídeo, ou dúvidas, ou colocarem outros exemplos que venham à tona para vocês. E nos vemos no próximo episódio, falando um pouquinho mais de Emmanuel e do Livro dos Espíritos. Um abraço a todos e até o próximo.